Certa feita, quando Jesus, fazendo as predições dele, os milagres, por onde ele ia, a multidão seguia, mas certa feita, quando ele estava no meio dessa multidão, alguém lá no meio falou assim: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, abrindo a boca, disse àquele homem, e para toda a gente, e aquela palavra dele ecoa até hoje em nossos corações. Quando quiserdes orar a meu Pai e a vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus, orai assim: Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, de sabedoria e de amor. Seja feita a vossa santa vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoe nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, no esquecimento de todo mal. E não permita, Senhor, que venhamos a cair sob os golpes rígidos da nossa própria inferioridade, livrando-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. E assim nos ligou um momento em que nós, filhos, podemos conversar com o Pai. Nós, filhos, podemos pedir ajuda a Deus, o nosso Pai, que são as palavras de Jesus, não minha, não da doutrina, mas foi Ele que nos ensinou a entrar nessa comunhão. E numa noite de hoje, a Casa Espírita Nosso Lar abrindo suas portas, quantos cultos, quantas práticas, missas religiosas estão abrindo suas portas aos filhos de Deus, para que possamos aprender um pouco dessa religiosidade que Ele trouxe para cada um de nós. E nessa noite, particularmente, uma boa noite a todos, muito bem-vindos à Casa Espírita Nosso Lar. Muitos que desde manhã já falou, hoje lá eu vou. E os guia protetor, os anjos da guarda, como queiram, batem palma. Porque o lugar de aluno é na escola, do doente é no hospital. E aqui estamos aqui, aprendendo a lição ou curando enfermidades morais. E nessa noite, temos a grata satisfação, eu particularmente, chamar aqui na frente uma mãe muito querida, abençoada, e essas palavras não é só eu que falo, todos conhecem a dona Carlota Maria Gomes, é uma cristã aí em Dois de Campos, que abraça a cidade e a região, quantos que batem a porta da sua casa, e ela atende a cada um, e ninguém sai órfão, com suas palavras, com seus passes, ou benzimento, como a maioria quer, né? Me benze. Mas eu passe. Então a irmã tem a palavra para a noite de hoje, falar para nós sobre o Cristo Consolador. A hora é sua, o momento é seu, fica à vontade. Traz para nós. Vocês apagam isso tudo que ele falou, porque filho, viu? Eu sou mãe dele. Aí apaga, esquece. Ele não falou isso tudo, não. Não falou, não. É menos, bem menos. Aí eu trouxe um copo, mas aqui já tem um. Deixa ele ali. As minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite.
Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós. Abençoa, Senhor. Nós vos pedimos tuas bênçãos, força e luz para cada um de nós que estamos aqui, com o nosso pensamento voltado a vós, a essa espiritualidade abençoada. Sejam todos muito bem-vindos, como o Rosen já falou. Então, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho de alguém que a gente não pode nunca esquecer na nossa vida. Nunca deixar ele no esquecimento. É alguém que a gente tem que estar sempre buscando ele para a nossa vida, buscando para junto de nós. E é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que não precisava de vir aqui na terra. Não precisava, o Espírito mais puro que já pisou aqui. Aquele que orientou na formação da terra, aquele que é nosso mestre, guia, modelo da humanidade, que é o governador supremo deste planeta abençoado que nós habitamos. Ele não tinha necessidade de vir, mas mesmo assim, por amor, por caridade, misericórdia, ele veio para nos ensinar o caminho, como que nós vamos chegar ao Pai. E ele veio sabendo de tudo que ele iria passar, porque os profetas já falaram antes, os profetas já falaram bem antes do seu nascimento, que havia o Messias e que ia passar por todo aquele sofrimento. E mesmo assim ele veio por amor, porque ele sabia da dureza dos nossos corações, das nossas imperfeições ainda, no nosso atraso espiritual. Ele sabia o que ele ia enfrentar aqui na Terra, mas veio. Veio porque é o nosso irmão maior. Então, meus irmãos, nós precisamos muito dele para que ele viesse mesmo, porque tanto ensinamento que ele trouxe para cada um de nós. E ele exemplificou cada um. Ele não só falou, cada um ele dava o exemplo de tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Então, na humildade do seu nascimento, a gente já vê. Aquela humildade que ele veio. Como que foi aparecer aquele senso abençoado quando ele já estava quase na hora de nascer? Como que foi aquele irmão, o Júlio, eu até esqueci o nome dele lá, o abençoado, que fez esse abençoado, esse ascenso, e ele foi. E José estava muito preocupado, José estava, mas Maria, não foi à toa que Deus escolheu ela para ser mãe do filho dele. Maria estava animada, não, nós vamos, porque não podia fazer ali na cidade que eles estavam, tinha que ser na cidade de nascimento, a cidade natal. E todos os dois eram de Belém, aí eles tinham que viajar até Belém. E José preocupado, como que a gente ia fazer? E foram, porque ela queria ir. Não, está tudo bem, nós vamos. E foram para Belém. Mas com aquela viagem devagarzinho, que ele tomou muito cuidado com ela, quando eles chegaram em Belém, a cidade já estava super lotada. Estalagem já não tinha mais, não tinha um lugarzinho sequer para ele nascer. A gente sabe que já estava tudo escrito, como que foi aparecer logo na hora de nascer, aparecer aquele abençoado, aquele recenseamento. Aí quando José ia de casa em casa, batendo em cada porta, não tinha lugar, estava tudo cheio. Aí um estalajadeiro que falou para ele, falou, eu tenho 2 estábulos, um até novo, confortável, enorme, mas já está cheio de cavalos, está cheio de animais. Porque as pessoas que vieram a cavalo, eu guardei eles lá. Mas tem um estábulo mais menorzinho, mais simples, mas pode ir para lá. Que ali é só animais domésticos. E eles foram. E ali nasceu o Rei do Mundo, o Messias enviado de Deus. Ali ele nasceu. Mas logo que ele nasceu, que as pessoas, como que pode, né? Parece que é uma intuição que veio. Eles, todo mundo, esse é o Messias prometido. Aquele chegou no ouvido de Herodes. E como as trevas já estavam com medo da luz que aquele serzinho trazia, as trevas começou a influenciar, né?
tanto eles como os fariseus, né, o poderio romano, começou a influenciar, porque todo mundo falando, é o Salvador, é o Rei, chegou. Aí as trevas também já estavam com medo da luz que ele ia trazer, que a luz que ele ia acender no mundo, ia prejudicar eles também. Aí Herodes não riu quando falaram com ele. Ah, mas o rei mas nasceu agora, quem é ele? Ele falou assim, mas ele vai crescer, senhor. Ele vai crescer. Aí ele já preocupou. Aí onde ele mandou, foi, então mata ele de uma vez. Aí ele falou, mas quem é ele? Ninguém sabe. Sabe que ele veio, mas não sabe quem é. Aí falou, então é tudo que é criança, recém-nascido, que for menino, mata. Achando que assim matava aquela luz que estava acendendo aqui na terra. Mas José sempre fugindo de cidade para cidade, ele e Maria, sempre fugindo com aquele serzinho abençoado, de um lado para o outro, e fugindo da fúria de Herodes, dos poderios lá, né? Aí até que Herodes partiu, faleceu. Aí José ficou sabendo que quem ficou no lugar dele foi um filho dele, o Herodes II. Esse não preocupava. Aí eles acalmaram. Aí acalmaram, arrumaram lugarzinho deles mesmo. Porque a gente sabe que a casinha de Jesus era pobrezinha. As casinhas que José e Maria moravam. Pobrezinha, pequenininha, simplesinha. E mesmo assim, era um lar. E mesmo assim ele precisou de nascer no meio dos animais para dar essa prova de humildade maravilhosa que ele deu para cada um de nós. E dali para frente foi só ensinamento. Aquele menino crescia, né? Ele crescia em sabedoria, ele crescia em amor, crescia em bondade, e sempre pregando a paz, pregando o amor, pregando o bem, né? E depois começou a curar. E todos que ele curava, ele olhava, ele via que a pessoa já estava pronta, já tinha pago o seu débito, tinha resgatado com resignação, com confiança, com fé em Deus. Então ele via que já tinha condição, então ele curava e dizia, oh, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Porque é nós mesmos que buscamos para nós o mal que nós trazemos, né? Então ele sempre dizia quando ele curava, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então era sempre cada vez mais e mais doentes, enfermos que chegavam. Jesus andava com uma multidão, você falou mesmo, ele andava com uma multidão, onde ele passava, arrastava aquela multidão de pessoas tinha, acho que era atraída por aquela energia, né, que ele trazia, aquela luz que ele trazia, eles acompanhavam. Aí teve um dia que Jesus ficou sabendo que na terra dos Gadarenos, todo mundo ficou com medo de passar numa estrada que tinha lá nas terras dos Gadarenos, porque tinha um homem que eles diziam que enlouqueceu e atacava as pessoas. Não tinha ninguém que podia passar por ali. E Jesus foi. Ele foi, quando ele chegou lá na estrada, ele viu o homem que estava lá, tinha uma manada de porcos ali, comendo por ali. Aí Jesus foi, quando o homem viu, foi para cima de Jesus. Aí Jesus só disse a ele viu que o homem não era só um que estava ali com aquele homem. Ele viu. Ele pegou e falou assim, como é o seu nome? Ele nunca perguntava o nome de ninguém, ele falou, como é o seu nome? Aí o homem respondeu, legião. Aí Jesus já sabia que era uma legião que estava ali. Aí então Jesus, levantando a mão, ele falou, sai deste homem. O homem só deu um grito, caiu, e aqueles espíritos do céu correndo, os porcos na frente e eles atrás. E saíram correndo e foram cair até num barranco muito grande de precipício, e os porcos morreram. Mas os espíritos já estavam mortos mesmo, né? Saíram, foram dali para embora. Aí, daquele dia por diante, todo mundo podia passar naquela estrada que não tinha mais nada, não tinha mais ninguém para embaraçar as pessoas, porque o homem ficou curado.
daquele dia em diante. Aí Jesus foi para Jerusalém, porque tinha uma fonte, a fonte de Siloé, na cidade de Betsaida. Aí ele foi, chegando lá, ele sabia que tinha muitos que precisavam dele, porque tinha uma crença, era uma multidão que estava ali, falar que é para curar os nossos males, eu acho que não ficar ninguém, né, falar assim, apareceu uma pessoa aí que cura todos os nossos males, a gente ia. Aí Jesus foi lá, ele pensou, tinha muita gente, aqueles que fossem mais fortes, assim, melhor, né? Eles tinham a crença que o anjo sempre descia ali. O anjo descia e agitava aquela água. E quem estivesse na água, ou entrasse primeiro, saía curado. E Jesus pensou nos coxos, nos paralíticos, nos cegos, que não iam ter essa oportunidade. Então ele foi, e quando ele via que já tinha condição, ele manipulava seus fluidos e curava aquela pessoa, curava aquele enfermo que estava ali, coxo, paralítico, ou cego, ele curava. Só que essas águas nós temos no Brasil também, aquelas águas que estavam lá no poço de Siloé, são as águas termais, né? Aí, mas que tem lá em Caldas, tem Lindóia, tem Cambuquira, tem Caxambu, só que ali precisa ter o dinheiro, né? E lá não. Lá aquele que fosse mais esperto era só entrar e saía curado. E da crença, do corpo daquela crença, daquela fonte milagrosa. Hoje os médicos até já aceitam o valor dessa água, hoje em dia, porque muitos conhecem mais o valor dessa fluidoterapia. Só que eles mudaram o nome, eles arrumaram outros nomes mais ajeitados, mas é a água que tinha lá no poço de Siloé. E Jesus foi curar um dia um paralítico, e os abençoados dos fariseus que começaram a vigiar Jesus, influenciado também, né? A influência que eu estava recebendo lá das trevas. Eles começaram a vigiar Jesus, procurando uma coisinha que ele fizesse para que eles pudessem, já estava arrumando aquela armadilha para a rebelião, né? Falar que ele era um chefe de rebelião, um chefe para poder tirar o poder deles. Aí, quando Jesus lá curando, vendo as pessoas, chegou aquele 4 homens carregando aquele leito. Ele viu aqueles 4 homens carregando aquele leito e viu que aquele homem era bom, aquele que estava no leito. Porque 4 amigos, né, para levar ele até lá, eles colocaram perto de Jesus e falou que ele estava muitos e muitos anos já naquela situação, não levantava do leito, estava preso no leito. Aí Jesus pegou, agachou perto dele e falou com ele, levanta, anda, pega o seu leito e vai. Seus pecados estão perdoados. Foi a gota d'água que precisava para eles alvoroçar. Eles já estavam alvoroçados. Eles falaram, mas que isso? Que blasfêmia é essa? Onde que ele arrumou isso? Que poder ele tem? Nós temos o poder de perdoar as pessoas, mas eles não. Ele não tem condição. E os fariseus revoltaram tanto com aquilo, saíram dali revoltados. E Jesus curou o homem e falou assim, mas é tão mais fácil, o que é mais fácil de falar? Levanta, pega o seu leito e vai, os seus pecados estão perdoados. Aí vai, continua, não peques mais para a gente suceder algo pior. E o paralítico pegou o leitozinho dele e foi. Aí quando foi um dia, Jesus deixou os discípulos para trás e foi até lá perto do templo. Estava descendo 2 fariseus. Ele pegou, foi falar para eles sobre o reino dos céus. Ah, gente, eles ficaram, porque eu já estava com Jesus por aqui, né? Eu já estava mesmo, já não estava aguentando mais. Aí ele foi, pegou, chamou um soldado romano que estava longe, chamou. Aí falou que o soldado, ele está perturbando o soldado, falou, o que ele está fazendo? Ele está agitando aqui. Eles olhou de um lado, eu falei, mas não tem nada, o que ele está agitando aqui? Ele está conversando com vocês. Eu falei, não está, ele é agitador, ele está agitando o povo. Aí veio outro soldado e falou assim, o que você faz? Porque está agitando? Outro soldado falou, não, não estou vendo nada não.
afastaram e deixaram eles mais zangados. Eles só pegou, reuniram e foram ver como que eles iam fazer. Eles tinham que arrumar muito bem arrumado, zelosamente, arrumar um jeito de tirar Jesus do caminho, porque estava tirando a força que eles tinham perante o povo, estava atrapalhando eles. Aí Jesus, né, continuou sempre daquele jeitinho dele, né? Aquela bondade infinita, aquele amor infinito e sublime. Aí eles levaram para Pilatos e falaram para Pilatos, ele quer tirar o seu poder e o nosso, todo o poderio de Roma. Ele é o rei, ele está se intitulando rei dos judeus. Aí o Pilatos pegou, mandou chamar, mandou prender, né, pai? Tem que ver. Quando chegou aquela coisinha, coitado, a mãozinha amarrada, humilde. Pilatos estava acostumado já com esses agitadores, ele estava acostumado com essas rebeliões. Ele achou aquilo tão estranho. Falei, mas esse? Ele olhava e não viu motivo nenhum. Ele não achou de Jesus nada que falasse que ele podia ser um agitador, que ele queria tomar o poder deles. Aí ele chegou e perguntou a ele, tu és rei? Ele disse, tu dizes, sou rei, mas só, né, que o meu reino não é daqui. É que a gente sabe que o reino de Jesus não ia abranger só o povo judeu, mas a terra toda, né, a terra toda. Aí, Jesus, lá com ele está assim, querendo que Jesus falasse, porque ele estava acostumado com Barrabás, ele estava acostumado daquele jeito. E ele não, mas é o agitador, ele quer ser rei, Jesus, na maior tranquilidade. Eu penso, gente, aonde estava aquela multidão que o acompanhava para todo lado? E Jesus estava ali sozinho assim materialmente, né? Sozinho de frente ao sinédrio, todo estava ali. Pilatos e todos os fariseus foram, todos os sacerdotes estavam ali, o sinédrio todo estava ali, esperando o que Pilatos ia fazer. Aí Pilatos pensou tão forçado, né? Mandou que aceitasse Jesus. Ele pensou, aceitando ele, eles vão ficar satisfeitos, está tudo bem, aí eu mando ele embora e pronto. Porque eu não vejo nada de mal nesse homem, nada. A mansidão dele, a doutrina dele é mansa. Eu não vejo alguma coisa de prejudicar. Mas eles insistiam. Ele pegou, depois que Jesus é muito açoitado, aí ele foi perguntar ao povo, logo o povo também, né? Perguntou, eles quiseram trocar, em troca de Barrabás, eles preferiram Barrabás e condenaram Jesus. A gente sabe que naquela hora, ali ele diante de Pilatos, parecia que ele estava só, mas tinha a corte celestial, a corte do Pai Celestial estava ali com ele, podia ter só uma pessoa que tivesse muito fortalecida, aguentava aquilo tudo, né? Aguentava aquilo tudo, ainda carregar a cruz e chegar até no alto do morro e ainda ser crucificado. Gente, é muito difícil. Sem água, sem nada de comida, precisava daquela força. Então ele nos mostra também que nós, por mais penosa que seja a nossa situação, nós nunca estamos sozinhos. Nenhum de nós está desamparado. E mesmo quando faltar alguém que nos dê a mão, que nos defenda, os nossos irmãos espirituais estão aí. Essas falanges abençoadas de bons espíritos, de espíritos iluminados, estão com cada um de nós. Nós jamais estaremos sozinhos. Jamais. Então, quando a gente vê essa bondade, essa misericórdia, quando Jesus, naquele amor, na sua bondade infinita, chega no plano espiritual, né? É que na Terra ele não achou um apoio, né? A gente chamou a boca aqui. Ele não achou uma ajuda, um amparo
um sustento. O que ele diz para nós? Vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados de trabalho, eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então ele fala para nós do seu jugo. O que é o jugo? Ele queria que nós observássemos os seus ensinamentos. Observe os seus ensinamentos, cumpra eles, né? Esforce para cumprir cada um deles. Aí vai ficar, o jugo vai ficar suave. E o fardo vai ficar mais leve, porque a lei dele é suave, a sua lei é tranquila e maravilhosa. Ele ainda fala também para cada um de nós, daquele homem prudente, aquele homem que construiu a sua casa em cima de uma rocha. A chuva veio, os ventos vieram, a inundação veio e aquela casa permaneceu firme em cima da rocha. Porque ela foi construída em cima de uma fé, aquela fé que transporta montanhas. Ele fala que teve um homem imprudente que construiu a sua casa em meio da areia. Veio as chuvas, o vento, as inundações, e aquela casa foi embora. Então, meus irmãos, é essa fé que ele nos pede, a fé que transporta montanhas, aquela fé que vai nos dar força, vai nos dar coragem para nós continuar na nossa caminhada, seja o que for, aconteça o que acontecer. Nós vamos, como uma irmã que encontrou comigo ontem, já velhinha também, ela falou assim, a gente já está escorada. Então, que sejamos escorados mesmo. Que seja escorado, mas vamos continuar na nossa caminhada, buscando aquilo que nós precisamos, né? Porque quando a Aparecida fala, né, convida um irmão, a gente sabe que se ele negar, né, Jesus diz, né, aquele que nega, né, quando é para falar de Jesus, para falar de Deus, dos seus ensinamentos, o dia que ninguém quiser falar, as pedras vão falar, né? Ele falou isso, né? Que as próprias pedras vão falar. Então a gente faz um esforcinho, gente. A gente faz um esforcinho, a gente agradece muito os irmãos. É esforço mesmo, é boa vontade. A única coisa que move a gente é boa vontade. A gente não quer nada da terra, nada, porque nós não vamos levar nada. Mas essa boa vontade, com essa espiritualidade, com esse amor de Jesus por nós, eu tenho certeza que nós todos vamos romper, nós vamos vencer a nossa caminhada. Eu gostei muito, achei maravilhosa uma mensagem que está aqui. Jesus na estrada. A minha boca seca, minhas pernas endurecem. Tudo é idade, gente. A idade faz essas coisas com a gente. Jesus na estrada, a lição do caminho. Eu achei ela tão bonitinha que eu falei assim, eu vou levar, está guardada há muito tempo. Falei, pois eu vou levar o dia que eu tiver oportunidade, eu vou levar ela para os meus irmãos, para ver que nós precisamos de confiar mais, confiar muito em Deus, confiar muito em Jesus, para que nós possamos vencer a nossa caminhada. Seguir Jesus Cristo à frente dos discípulos por uma estrada simples e silenciosa. O céu já se tingia com as cores suaves do entardecer. E o grupo caminhava em passo lento, cansado da longa jornada. Atrás, os discípulos conversavam em voz baixa.
O caminho é difícil, murmurou um deles. E se não formos capazes, disse outro apreensivo. Somos tão frágeis, completou um terceiro. Jesus, percebendo a inquietação, diminuiu o passo e por um instante parou na estrada. Voltou-se para eles com olhar sereno e perguntou: por que temeis? Houve um breve silêncio. Então Pedro, com sinceridade, respondeu: Senhor, temos medo de falhar. Jesus, os olhos com ternura, e disse: Jesus os olhou com ternura e disse: o caminho de Deus não exige perfeição, exige fidelidade. Os discípulos escutavam atentos e o mestre continuou: não vos inquieteis com o amanhã. Cada passo no bem é uma vitória. Quem caminha com fé já encontrou a luz. O vento soprava leve, como se também ouvisse aquelas palavras. E Jesus concluiu com doçura: não estáis sozinhos. Deus caminha convosco. Os discípulos abaixaram a cabeça, emocionados. O medo já não era o mesmo. O coração parecia mais forte. Então, em silêncio, retomaram a estrada, seguindo o mestre. Agora com mais fé, mais confiança e mais paz. Essa que eu achei ela tão bonitinha e queria passar para os meus irmãos, porque ela é muito importante, essa fé que a gente conseguir colocar no nosso coração. Deus, de Eurípides Barçanufo. Deus. O universo é uma força inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, é forçoso inferir daí que é do universo seja superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, é a causa das causas, a razão das razões, a lei das leis, o princípio dos princípios, a consciência da consciência. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem se descobrir. É Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Deus, reconheço-vos eu a ti, meu Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu a ti, meu Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça dos justos, na esperança dos povos, na fé do pio, na misericórdia dos indulgentes. Deus, reconheço-vos eu a ti, meu Senhor, no estro dos vates, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria dos filósofos, no povo dos gênios. Deus, reconheço-vos eu a ti, meu Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, na matiz dos campos, no perfume das campinas, na brisa dos prados, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na placidez dos lagos, na música dos bosques, na altivez dos montes, na grandeza do Pai.
e na pureza das fontes. Deus, reconheço-vos eu a ti, meu Senhor, nos lindos antérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na pungência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu a ti, meu Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou como os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a toda essa humanidade. Agradeço, meus irmãos, de coração, a paciência de me ouvir. Eu aqui na frente, Deus te abençoe a todos. Agradeço a Cida, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, a esses benfeitores da casa, a esses nossos amigos espirituais que têm tanto nos ajudado, as bênçãos divinas que nunca faltam para cada um de nós. Muitas vezes recebemos as coisas que nem chegamos a pedir. Se os meus irmãos prestarem bastante atenção, nós recebemos tanta coisa que nós nem conseguimos ainda pedir. E aquilo chega para nós. Graças a esses amigos abençoados, esses benfeitores, que Jesus colocou ao nosso lado, esses sirineus da vida, para nos caminhar, nos ajudar a caminhar aqui na terra, com firmeza e com a proteção divina. Então, agradeço muito aos nossos amigos espirituais, agradeço muito aos meus irmãos e peço a Jesus que abençoe a todos, recompensando por tudo. Esse copo que eu trouxe lá de fora agora. E esse aqui já estava aí. Que Jesus abençoe a todos e que a paz de Deus que permaneça com todos. Muito obrigado, meus irmãos. Rusem, pode vir, minha filha.